Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo da Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça, e na verdade está no Brasil, está nos Estados Unidos, não existe um local. Daremos continuidade ao capítulo 6, uranografia, iniciaremos o item oitavo, as leis e as forças, página 132 do meu livro físico, da sexta edição. Então, Terezinha, gratidão por estar sempre aqui conosco e a todos vocês. Então, é conosco, gente. Bom, então boa Só um tarde a instantinho, todos. Terezinha, só um instantinho. Só um instantinho, peraí. Tá entrando uma pessoa. Ô, minha amiga, seja bem-vinda. Receba esse carinho, Maria Helena. Todos nós aqui estamos contigo, viu? Que bom que você está melhor, da saúde, que já podemos caminhar, andar. Todos aqui estiveram como estão contigo, viu, minha amiguinha querida? Beijo no teu coração. Seja bem-vinda. Terezinha? Bom, então dando continuidade ao nosso estudo desse capítulo do livro A Gênese, Uranografia Geral, nós vamos hoje começar com o item 8, as leis e as forças. Vamos analisar assim bem cuidadosamente, hoje com bastante calma, sem pressa, né, para a gente poder aproveitar bem desse estudo. Então, iniciando aqui o item 8. Se um desses seres desconhecidos, que passam sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas do oceano, se um desses poligástricos dessas nereidas, que são esses seres que vivem nas profundidades, né, do oceano, ínfimos animálculos que só conhecem da natureza os peixes, ictiófagos e a flora submarina, se eles recebessem de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar seu mundo e de estabelecer nas suas apreciações um raciocínio conjetural estendido à universalidade das coisas, que ideia formaria da natureza viva que se desenvolve em seu meio e do mundo terrestre que não pertence ao campo de suas observações? Então, se eles recebessem inteligência para poder analisar, né, o mundo onde eles vivem ali e pudessem ter alguma noção, né, do mundo terrestre fora dali, né, o que eles poderiam pensar? Se agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esse mesmo ser conseguisse se elevar à superfície do mar, acima das trevas eternas da profundidade, perto das praias opulentas de uma ilha com vegetação esplêndida, sob o sol fecundo, distribuidor de um benfazejo calor, que julgamento faria de suas teorias antecipadas sobre a criação universal, as quais logo abandonaria por uma apreciação mais ampla, mas ainda assim relativamente tão incompleta como a primeira? Tal é, ó homens, a imagem de vossa ciência toda especulativa. Então é isso, né? Aqui me fez lembrar um pouco, né, do mito da caverna do Platão, né? Dá para a gente lembrar um pouquinho aqui. Então, se esses seres tivessem essa possibilidade de chegar na superfície, ver tudo aquilo, né? O sol, a vegetação e tudo aquilo que pertence, né, ao mundo terrestre ali, pelo menos aquele pudesse ver, ele iria, né,
desfazer, abandonar aquelas noções que ele tinha antes, que ele via que aquelas noções eram muito, muito limitadas. Mas ainda assim, essa visão de agora ainda é bastante limitada. Então, ele está fazendo, né? O Galileu está fazendo uma comparação aqui com a visão, né? Com as conquistas da ciência, né? Quanto mais a ciência conquista, mais ela vai descobrindo outras coisas. Muitas vezes alguns conceitos, né, que a ciência cria, lá para frente modifica, aqueles conceitos já ficam ultrapassados, já vem outros conceitos, né, mais amplos, mais completos. E é assim que o conhecimento humano vai se ampliando, né? Tem uma nota aqui, né, que é de Kardec. Tal é também a situação daqueles que negam a existência do mundo dos espíritos. Logo após terem se despojado do seu corpo físico, os horizontes desse mundo se desmoronam aos seus olhos, né? Os horizontes do mundo físico vão se desmoronar quando ele chega no mundo dos espíritos, né? Ele percebe que a coisa é muito maior do que ele imaginava. Compreende, então, o vazio das teorias pelas quais pretendiam explicar tudo exclusivamente pela matéria. Entretanto, esses horizontes têm ainda para eles seus mistérios, que só se revelam sucessivamente, à medida que se elevam pela depuração. Então, mesmo essa visão dos espíritos, muito mais ampla, né, do que quando estavam encarnados, mesmo assim ainda é bastante limitada e só vai se ampliando conforme o espírito vai evoluindo, ele vai crescendo em entendimento, inteligência, moral, ele vai abarcando cada vez mais dessa realidade espiritual. Mas desde os seus primeiros passos nesse mundo novo, eles são forçados a reconhecer sua cegueira e quão longe eles estavam da verdade, né? Então, esse é o comentário de Kardec. Se alguém quiser comentar alguma coisa aqui, por favor. Você, eu gostaria, assim, você falou de Platão, e eu me lembrei, mais simples, como eu sou mais, você sabe que eu não sou tão intelectual, eu lembrei, não sei se lembram, da parábola do peixinho, Ah, o o peixinho peixinho vermelho. curioso, é o peixinho vermelho, que era muito É, curioso até é muito bonito. encontrar uma fresta. E aquelas Aham. pessoas, aquelas pessoas, os peixes, Todos os peixes. Uhum. estavam ali e falou. Ele foi até que ele saiu e começou a ver, saiu, vamos dizer, viu o que existia fora daquele seu local. Era um tanque, né? Uma piscina ali, que eles Eu não achavam que o sei, eu mundo não me inteiro era lembro, mas aquilo, tem né? duas opções. E ficou ali. Aí ele voltou tão entusiasmado, transmitiu para os seus colegas peixes o que estava ocorrendo. Aí eles não queriam saber disso. Quiseram saber. Estavam para assim, para que vou ficar aqui? Dá muito trabalho sair desse ponto. Até onde você foi? Então tá, ele foi cada vez mais, ele foi nadando, nadando e tendo contatos novos, vamos dizer, novas experiências e retornando mais uma vez. Gente, eu não posso ficar só comigo, eles diziam, eu não Queria posso levar os ficar só outros, comigo isso né? aqui. Eu tenho que transmitir aos meus colegas, tenho que chamar a atenção deles para o que eu estou vendo. Mais uma vez retornou e nada. Aí se você tá doido, tá aí, eu tenho muita coisa aqui fazer e não dá muito trabalho. Então Bom, tá, aqui tá então eu bom, vou né? seguir. Então eu vou seguir. E o que aconteceu? Ele foi, e justamente, se eu não me engano, um tanque, não sei o que que lembra, saiu, né? Diminuiu o nível da É, água e aqueles secou o tanque. secou e eles É, morreram por mas ter ficado acomodados isso. na sua vidinha sem querer ver Essa, e o novo. Eu me lembrei muito disso dos espíritos que muitas vezes nós conversamos justamente o que nós estamos fazendo aqui e não tem nem noção do que está.
ao seu redor, porque ficou focado nas suas ilusões quando aqui na Isso. Terra. Sim, Terezinha, por favor. Essa é uma parábola também, né, que foi É, e muito bonitinha. ele está na introdução de um dos livros da André Luiz, não me lembro qual, faz muitos anos que eu li. E foi baseada também no mito da caverna de Platão, né? Tem É, relação com o mito da caverna. mas de uma Que é, forma mais simplória, mais simples, né? é, Eu é. gosto das coisas mais simples. Alguém Vamos. quer falar alguma coisa desses dois parágrafos que nós lemos? Então vamos continuar? Já que venho tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu, que sou como vós, apenas um ser relativamente ignorante em relação à ciência real, apesar da aparente superioridade sobre meus irmãos na Terra, pela possibilidade que tenho de estudar as questões naturais que lhes são vedadas, por causa da posição em que se encontra. Isso um ato de muita humildade dele, né? Porque ele não é assim pequeno, não, né? É um espírito de grande sabedoria, de grande entendimento, é tudo que ele fez enquanto encarnado, né? As conquistas que ele fez enquanto encarnado, a contribuição que ele deu para o avanço da astronomia, foi um passo importantíssimo, né, para o desenvolvimento da astronomia, e tudo que ele fez também como desencarnado é um espírito de muito entendimento e elevação. E que ele fala aqui, que eu tenho possibilidade de estudar melhor e os que estão encarnados não, como desencarnado ele tem mais acesso, né, às coisas do mundo espiritual. Meu objetivo é somente expor a noção geral das leis universais, sem explicar em minúcias o modo de ação e a natureza das forças especiais que delas dependem. Então, ele está falando aqui que ele não vai entrar em detalhes sobre como essas forças, né, essas forças gerais, né, especiais, como que elas funcionam, ele não vai entrar em detalhes, ele vai mostrar assim de uma forma geral. E ele fala dessas forças especiais que dependem do quê? Das leis universais, né? Estão intimamente ligadas às leis universais, porque ele está falando aí nessa frase. Muito bem. Agora, esse Terezinha, item. eu gostaria de só perguntar, porque ele está se referindo às leis da matéria, não é isso? E É, seria o que ele, no final, em explicar minúcias, o modo de ação e a natureza das forças especiais que delas dependem. Também seria a ação dos espíritos sobre a matéria? olha, aqui vou falar da forma como eu entendo, tá? Aqui ele está falando, nós sabemos que os espíritos têm ação sobre a matéria e tudo mais. Só que até, acho que é no item 19, parece que ele fala que até ali, até aquele item, ele está se referindo apenas à parte material, que ele não está entrando no campo espiritual, né? Talvez depois, nós vamos ver depois, talvez ele vá entrar nesse campo. Mas, por enquanto, ele está se referindo à parte material. Agora, o item 10 vai explicar bem. Esse item 10 nós vamos estudar bem devagar, porque eu achei muito esclarecedor esse item 10. Então, olha aqui. Existe fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse Só fluido um instante, Terezinha. Ó, Antônio, você quer se referir ao item nono? É isso? Eu não estou escutando. Isso mesmo, Zélia. Então, por favor, só um instantinho, Terezinha. tá bom. E tem relação com a sua pergunta, Zélia. Quando eu leio o início do item, já que venho tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, Isso. as leis da matéria não regem o universo, vamos lembrar disso. E que sou como vós,
apenas um ser relativamente ignorante em relação à ciência real. Essa ciência real não é a ciência acadêmica da matéria. Então, respondendo à pergunta que você fez, eu não acho, posso até estar enganado, eu acho que aí já dá para parar. Não, até um pouquinho mais. Apesar da aparente superioridade sobre meus irmãos da Terra, pela possibilidade que tenho de estudar as questões naturais que lhes são vedadas. Por que lhes são vedadas? Porque são justamente as leis que não são da matéria, as leis da metafísica, da física espiritual, aquela coisa toda, que a ciência física ou a ciência humana não estuda. Então, essas leis aqui, às quais ele está se referindo é justamente em contraposição à pequenez das leis da matéria, que, à medida que avança, vão criando teorias, etc, etc. Só porque você fez a pergunta, e eu acho que antes da gente passar por 10, seria importante esclarecer isso. No meu entender, ele aqui se refere, quando ele fala ciência real, está falando da ciência do universo, né? A ciência que rege o universo. Só os termos regem o universo já nos dá uma amplitude que transcende absolutamente qualquer lei da matéria, qualquer lei física ou coisa parecida. Era isso. Nilce. Não, tá sem, minha flor, tá sem áudio. Exatamente o que eu ia comentar, o Antônio falou. Eu também, quando ele fala aqui das leis e das forças que regem o universo, são as leis que regem tanto o mundo físico quanto o mundo universal, quando o mundo do espiritual. São leis universais, não são só aqui leis da matéria. São as leis que regem o universo, né? E no universo estão os espíritos e está a matéria. Matéria e espírito são as duas forças, né, que regem o universo. Então, são as leis que não são só da matéria. E eu concordo, né, que a gente tem que prestar atenção quando ele fala que, em relação à ciência real, que é a ciência do mundo espiritual, que tá, nossa ciência aqui é como ele inicia lá no início. Ó homens, a imagem da vossa ciência é toda especulativa. Ele ainda fala isso no parágrafo anterior, nos mostrando, né, a importância de falar sobre a ciência real, que é a ciência verdadeira lá no mundo espiritual. E aí ele diz, né, pela possibilidade que tem de estudar as questões naturais que lhes são vedadas por causa da posição em que os espíritos superiores se encontram, né? Sem explicar, meu objetivo é expor a noção geral das leis universais, né, dos dois, né, da espiritual como do universo, que abrange tudo, eu não, nem diferenciaria nenhuma da outra, sem explicar em minúcias o modo de ação e a natureza das forças que dependem dessas leis universais. Então, precisamos prestar bem atenção no que ele está Isso. querendo esmiuçar, né? Esmiuçar. O Mário quer falar também. Mário, teu áudio, Mário. Ah, perdão. O que eu queria comentar o item 8 ele está fazendo justamente essa alusão que uns seres ínfimos, né, das profundezas do oceano, como é que eles conseguiriam explicar o mundo terrestre, fazendo uma comparação justamente com a nossa ignorância. É o que a Nilce falou, ele fez uma introdução aqui, né, para falar, ó homens, a imagem de vossa ciência é toda especulativa, fazendo justamente essa analogia, né? E quando ele entra aqui, que ele fala da ciência real, ele fala que ele está com uma certa vantagem porque ele está fora do corpo físico, Isso. né? Então ele pode observar não só as leis materiais, porque eu acho que ele vai falar delas também, mas ele está se referindo realmente às leis espirituais, né? Justamente por esse fato que ele coloca aqui, né? Que ele também pode observar
né? Ele está numa posição mais privilegiada do que nós, nesse sentido, né? Por estar desencarnado, né, Mário? Por estar Isso, no mundo espiritual, eu né? também acho que ele vai começar a entrar, né? Justamente em questões como o Antônio colocou, né? Mais metafísica, que já seria mais as leis espirituais mesmo. Até fazendo uma mescla, né? Bem, Bem, podemos. esse é o meu ponto de vista também, né? Mas aqui Vamos estamos, prosseguir. dentro de uma harmonia, tentando de um respeito, cada um exteriorizando o que pensa. Eu agradeço muito. Para poder ficar bem claro isso que nós estamos comentando, sem dúvida. Hum? Obrigada. Podemos ir para o item 10, então? Existe fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Ao éter, né, que é a matéria cósmica primitiva, são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, ele está dizendo que as forças são inerentes à matéria cósmica primitiva, né? E inerente significa que está ligado de forma inseparável. A palavra inerente significa isso. Que está intimamente unido, né? Então, ele está dizendo que as forças estão intimamente unidas às leis, à matéria cósmica primitiva. Está intimamente ligada e de forma inseparável à matéria cósmica primitiva, as forças, né? Essas forças múltiplas, agora ele vai explicar o que são essas forças. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizada segundo as massas, diversificada em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra, né? Então, essas forças são conhecidas na Terra pelos nomes de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são som, calor, luz, etc. Então, ele especificou aqui o que são as forças. Está bem explicado, bem detalhado aqui, o que são as forças, né? Então, nesse item 10, eu vou ler a nota do editor antes de continuar. Por quê? Porque nesse trecho que nós lemos agora, ele fala da matéria cósmica primitiva e fala das forças, né? Então, olha aqui a nota do editor. Faz-se referência à teoria do fluido cósmico universal, proposto por Mesmer na ciência do magnetismo animal. Divergindo, né, essa teoria diverge da ciência oficial da época, né, que considerava esses fenômenos como substâncias constituídas de minúsculas esferas sólidas sem peso ou imponderáveis, fluido elétrico e calórico, fluido magnético, fluido luminoso, etc. Então, a teoria, né? Então, nessa teoria do fluido cósmico universal, proposto por Mesmer, né? Os fenômenos são considerados movimentos vibratórios, inclusive forças em diferentes escalas nos outros mundos, porque as forças atuam sobre a matéria de acordo com como a matéria é constituída. Nos mundos diferentes aqui do planeta, a matéria é constituída de forma diferente. Então, as leis e as forças atuam de maneira diferente
sobre essa matéria, né? De acordo com a natureza de como é constituída a matéria nos mundos, né? Enquanto a hipótese substancialista aceita oficialmente, hoje é sabidamente falsa. Considerar esses fenômenos como estados vibratórios, que ele está explicando, né? Considerar esses fenômenos como estados vibratórios do agente em diversas escalas, propostas tanto nesta obra quanto em Mesmer, aproxima-se conceitualmente do paradigma da física moderna. Ele está falando aqui que a teoria do fluido cósmico universal e as forças atuando de formas diferentes, de acordo com a natureza da matéria, né? Essa teoria aproxima-se conceitualmente do paradigma da física moderna. Eu achei que ele explicou muito bem, tanto no item 10 que nós lemos, ficou bem explicada a questão do fluido cósmico universal, ele está colocando aqui, que nesse item está se fazendo referência ao fluido cósmico universal, né? E explicou muito bem a questão das forças. Pelo menos na forma como eu entendi, está muito bem explicado. Gostaria da opinião de vocês. E aí, alguém sabe me dizer o que seria forças e o éter? Então, segundo a Terezinha, o éter ou a matéria cósmica primitiva seria o fluido cósmico universal. Seria isso, Terezinha? O editor está falando. O editor está dizendo aqui, ó, Não, faz eu não estou falando do referência. editório, eu estou falando do que nós estudamos até agora, o que tu leu, né? Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo. Aí a gente foi lendo, né? São inerentes às forças. As forças então, ele fala sobre o fluido cósmico universal. Então, na conclusão, seria fluido cósmico universal, seria a matéria cósmica primitiva. Foi o que eu entendi dessa explicação, Nilce. Foi o que eu Tá. compreendi, tanto da explicação do que o Galileu fala no item 10, como o comentário do editor. Para mim, é isso mesmo. É que quando o Mesmer fala do fluido cósmico universal, que é um estado vibratório da matéria, esse ele está muito bem colocado aqui, Galileu coloca, que esses movimentos vibratórios da coesão, da afinidade, da atração, do magnetismo, são, né, produzem vibrações que podem ser luz, calor, etc. Isso fecha com a teoria do Mesmer, segundo o magnetismo animal. E essa teoria do fluido cósmico é utilizada pelos espíritos. Só que eu queria levar Zélia à questão 29 do Livro dos Espíritos. Tu pode colocar aí para nós? Eu também fui nela. Peraí, no Então tá. 28, no 29. Eu também Vamos fui, conversar um peraí. pouquinho e vamos trocar ideia a Isso, respeito disso. já está pronta, Tá na bom? verdade, já está pronta. Já tinha Ótimo. deixado aberta, Tá. porque esse capítulo aqui, deixa eu ir lá. Ah, ai, meu Deus, peraí, tá aqui no. Deixa eu ir aqui. No fluido. Só um instante. Fechei. Só um instantinho, tá, gente? Que eu fechei. Ah, aqui. Eu vou direto. Tinha colocado no CELD, seria melhor no CELD. Desculpa, eu vou compartilhar a de Portugal, que foi mais fácil, e depois a do CELD, tá? Eu já tinha deixado preparado isso. Justamente o 27. Esse item 3, né, propriedades da matéria, Tem o isso número aqui, 27, o número, aliás, todo ele que ele fala, ele está falando, elementos gerais do universo, todo ele aqui, está falando no capítulo 7, 2.
Elementos gerais do universo. Eu vou compartilhar. Terezinha, vou descompartilhar, tá? Só para a gente Tá, fazer é só um instantinho que eu tenho uma que compartilhar a compreensão tela. aqui. Só um instante, tem que compartilhar a tela. Depois eu trago também a da Céudia. Aqui, vocês estão vendo? Não Vai precisa, entrando. né? Tá aqui. Então, ela está se referindo ao capítulo 2, elementos Vamos ao gerais do 27. universo. Eu achei, e tem esse, 29. só um instante, por favor. Estamos referindo ao número 2, espírito e matéria. Só E um agora pouquinho as antes. propriedades da. Eu gostaria de ler, se for possível, o 27. Estudarmos isso aqui, se for possível. Porque Pode ser? eu gostaria. Porque, Pode como eu ser. estava baseando, poderíamos ficar nisso para nós E uma coisa conversarmos. interessante, Zélia, que a gente pode também analisar antes, é o item 23, quando Isso é Kardec todo. pergunta que é espírito, e ele Isso, põe um espírito com letra minúscula, isso. o Tá aqui, princípio inteligente do universo, certo? né? Então, Uhum. depois ele começa e Tá. coloca um espírito em letra maiúscula. Isso aí a gente já sabe qual é a diferença, né? A partir da Podemos. 76 Aliás, que ele esse aqui é começa. muito interessante. Tudo essa Como, parte Mário? aqui só um instante. Toda essa parte aqui seria muito interessante de se estudar, né? Para poder tirar algumas dúvidas. Mas podemos ficar, como eu estava vendo aqui, A união com a matéria. amanhã, 25. aqui, Eu a tenho 26, que ir no banheiro, antes, dá aqui, licença. Continue. Mário, antes de começar, por favor, você queria falar? Não, eu só ia fazer a observação que na 23 que ele fala o que é o espírito, quando ele vai se referir ao princípio inteligente é o espírito com E minúsculo. Ele vai Uhum. tratar até a 76. A partir da 76, ele vai Já. começar a falar do espírito individualizado, já ele passando por todas as fases, e aí sim como o espírito, né, a alma, né, o espírito encarnado, né, ou o espírito na erraticidade mesmo. Só É, a partir da existem 76. pessoas que verão esse vídeo que não sabem a diferença do espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo, né? É, Então, eu gostaria que acho você que poderia explicar, já que nós estamos aqui, porque nem todos sabem a diferença. tá. Então, o espírito com E minúsculo, ele pergunta na 23, o que é espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. Ou seja, toda matéria ela só existe porque existe primeiramente o princípio inteligente que vai se manifestar e criar a matéria, né? Então, toda matéria está ligada ao princípio inteligente e vice-versa, né? Mas esse princípio inteligente, ele vai fazer uma escala, digamos assim, né? Vai passar por todo o reino mineral, todo o reino vegetal, animal, e quando chega no reino animal, aí a gente vai ter, né, no topo da cadeia do reino animal, a gente vai ter o homem, e aí sim, a partir daí que o espírito ele se individualiza. E aí, a partir daí, a gente utiliza o espírito com E maiúsculo para indicar que é um espírito individualizado. Aí sim, o espírito, né, que vai é, começar a sua caminhada Alma humana, no digamos, né, reino. Mário? Como? Como uma alma humana, como diz Kardec. Isso, Centelha eu estava divina, procurando uma o alma termo, humana. uma alma humana. Isso. Certo. Então, eu acho que seria bom continuarmos para que está bem explicadinho esse item aqui até chegarmos no 29. Vamos lá. Que se Mas não vai. até como você colocou, Zé, eu acho que é importante o 27 e o 27.
Eu acho que ele vai começar a ajudar a Isso, gente a entender o isso, item 10 que a gente está estudando. exatamente. Haverá, assim, dois elementos do universo, a matéria e o espírito? Sim. E, acima de tudo, Deus, criador e pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. O elemento material, ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado densa para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, o fluido universal distingue-se por propriedades especiais. O fluido universal distingue-se por propriedades especiais. Se fosse matéria de fato, haveria razão para que o espírito também o fosse. O fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sobre a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais só conheceis uma mínima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perfeito estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que lhe confere o peso. Então, aqui eu gostaria de chamar a Zélia, só uma atenção. palavrinha. Zélia, só uma Não, palavrinha. só um instante, só aqui, só um instantinho. Aqui que eu gostaria, aqui, este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que lhe confere o peso. Sim, Antônio. Não, você corrigiu agora, é que você liu perpétuo como perfeito e o sentido muda completamente. É perpétuo estado de. Agora, na segunda leitura, você corrigiu. Era só isso. Dá diferença. Certo. Bom, agora podemos comentar sobre isso aqui, que até hoje eu estou com dúvida. Zélia, a 27A é o complemento dessa pergunta. Certo, vamos lá. Aí você poderia Para ler a pergunta e a resposta, aí a gente poderia finaliza e comentar depois ambos. retornamos, não é isso? Ótimo. Merci. 27A. Será esse fluido o que consignamos por eletricidade? Dissemos que o fluido universal é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. E aí? Quem gostaria? Eu acho que é 29 Não, não. da. Antes, assim, eu só gostaria de primeiro entender o que ele está querendo dizer aqui. Este fluido universal, ele coloca Tá, fluido mas universal. então, Zélia, leia o 29. Espera aí. Então, eu vou ler tudo, já que estamos no 28. Isso, leia 29, porque a gente pode voltar para esses itens anteriores e trocar ideia. Uhum. Vocês não, já que estamos aqui, não é melhor continuarmos até a 29, assim, né? Desculpem, mas eu vou Pode ler a ser? 28 para entender. Tudo bem?
Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não será mais exato, o menos sujeito e menos sujeito a confusões, designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Usai a vossa linguagem de maneira compreensível. Os vossos maus entendidos resultam quase sempre de desacordos sobre palavras, dado que a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam sentidos. Um fato evidente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a relação entre estas duas coisas são-nos desconhecidas. Que tenham ou não uma fonte comum e pontos de contatos necessários, que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, ou seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emancipação da divindade, é o que ignoramos. Parece-nos diferentes, e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as coisas, que as governa, que dela se distingue por atributos essenciais. É essa inteligência suprema que chamamos Deus. Então, vamos entrar na 29. Propriedade da matéria. O peso é atributo essencial da matéria? Da matéria como entendeis, sim. Mas da matéria considerada como fluido universal, não. A matéria muito sutil que forma esse fluido não tem peso para vós. E não obstante, o princípio da vossa matéria pesada. Peso é uma propriedade relativa. Fora da atração dos mundos, não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Bom, eu acho que podemos aqui retornar ao que havíamos começado a partir do item 27. O que vocês acham? Esse que está sublinhado aí, né? Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, né? Ele está dando essas três definições da mesma coisa, né? No capítulo 14 do livro Gênesis, item 2, Kardec fala assim: como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ela apresenta dois estados distintos. Então, o que está interessante aqui? Ele usa três expressões para falar a mesma coisa. Ele fala fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva e princípio elementar do universo, para falar da mesma coisa. Isso no livro A Gênese, capítulo 14, item 2. Mas está na tela, não está, gente? Está na tela? Não, a Gênese não. Não está na tela? Não está o livro dos Espíritos ainda. Ah, então, peraí. Aqui. E vai entrar. Olha, fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva e princípio elementar do universo. Três expressões para falar da mesma coisa. Que é
A matéria primitiva que dá origem a tudo, né? Como princípio elementar, né? Do universo que dá origem a tudo que é matéria. Kardec usa 3 expressões para falar da mesma coisa. Bom, Eu, deixa eu acho ver, tem que alguma coisa. esse item 2, Kardec ainda não desenvolveu toda a ideia desse capítulo. Eu não me basearia como se fosse algo assim Ó, definitivo. mas Uhum. é a obra conclusiva dele, né, Nilce? Não, mas eu estou falando que o capítulo 14 pode ter alguma coisa, porque eu tenho, porque como no Livro dos Espíritos, nesse item 27, ele não fala de fluido cósmico universal, ele fala esse fluido universal ou primitivo ou elementar, que é o agente de que o espírito se serve, o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão. Então, é necessário esse fluido primitivo ou elementar, que vai unir, né, o espírito à matéria. Depois, quando ele vem aqui ao 29, no meu livro está assim, ó, da matéria, né, quando Kardec pergunta a ponderabilidade, ele não diz peso, ele fala ponderabilidade, que era o termo daquela época, né? É atributo essencial da matéria como a entendeis, sim, como se a matéria tivesse um peso, mas não da matéria considerada como fluido universal. Isso me chamou a atenção. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável, princípio. E aí ele pergunta na 30, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? A matéria é formada de um só elemento primitivo, de um só elemento primitivo. Os corpos, que considerais como corpos simples, não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Em nenhum momento os espíritos dizem transformações do fluido cósmico. E aí, de onde provém essas diferentes propriedades? Das modificações que essas moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. E aí, no 33, Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. E aí, né, oxigênio, hidrogênio, aí os espíritos explicam o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira que não pelos pensamentos a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. E aí, no 33, Kardec pergunta: essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que 2 elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e direção do movimento. Esta opinião é exata, falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco.
Então, a 33A, essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, novamente o termo, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais moléculas está longe da molécula elementar primitiva. E molécula, a gente sabe que ainda não se falava em átomo, mas que a gente até hoje poderia dizer que são átomos, né, primitivos, né? Então, eu queria que a gente analisasse e prestasse atenção nesses termos. Porque, né, quando a gente está estudando agora, nós estamos entrando, né, nas forças e nas leis, e aí Galileu volta novamente à matéria cósmica primitiva, que gera os mundos e dos seres, que são os seres, né? Os primeiros seres da Terra, né? Como disse o Mário, a Terra, né? Os minerais, vegetais, animais, até chegar à condição que recebemos uma alma humana. Então, nós precisamos fazer conexão. E eu não concordo que seja o fluido cósmico universal, porque em nenhum momento, e eu não procurei ainda no Livro dos Espíritos, não sei se alguém já procurou. Eu peço perdão, desculpa, porque às vezes eu não consigo ficar muito tempo sentada na frente do computador. Mas me veio na cabeça. Preciso pesquisar onde Kardec começa a falar do fluido cósmico, esse, né? Que difere disso. E isso agora, recém, está me caindo a ficha também. Ele Quando eu está comecei a falando, estudar uranografia. Eu ele não está, consigo, eu não consigo, Terezinha, ficar com a mente fechada assim, sabe? Eu preciso analisar várias janelas que me surgem na mente, sabe? certo. E ele fala em fluido cósmico universal aí, né? Na Gênesis ele está falando fluido cósmico universal. No item 2 ele está falando essa expressão. E também Sim, lá mas ele continua. no item 10 na nota, né, do editor, o editor, que a gente sabe que são comentários do Paulo mesmo, né? Ele fala que naquele item está se fazendo referência ao fluido cósmico universal. Paulo fala isso, está bem claro lá, né? Sim, ele está falando, sim, eu concordo contigo. Mas eu acho que ele está fazendo referência proposta por Mesmer. Eu Não, ele não fala sei se ele está. face, não, o Nilce, é a questão da gente interpretar um texto. Eu entendo o que tu está dizendo. Aham. Ele está falando, no comentário do item 10 ele começa, está se Sim, referindo ao fluido cósmico universal. Está bem claro ali, para mim não deixa dúvida nenhuma. Não tem coisa ali de dupla interpretação, no meu entender. Zélia, Agora, Oi? Peraí, só um eu instantinho. acho. O Mário não, o Antônio levantou a mãozinha. Sim, Antônio. Depois o Mário, por favor, desculpa. É que eu estava lendo aqui para poder dar minha opinião. Mário não, Antônio. Não, Antônio. Eu queria dar a vez Antônio, para o então, Mário, porque eu Antônio. falei antes dele. Mário, você quer ir adiante? Não, fala Não, você levantou eu primeiro. levantei depois de você. Tá Pode bom, tá falar É, bom. primeiro. Tá bom. Então, uai. O Antônio travou? travou. Bom, então você começa, por favor, Mário. Quando ele voltar, ele tá travado. Tá, eu vou dar o meu parecer aqui. Eu também andei estudando e eu cheguei à conclusão que realmente não é fluido cósmico universal, é diferente, no meu ponto de vista. Por quê? Primeiro, porque quando ele fala, uma outra coisa que eu observei aqui, é, ele, ele, ele destaca,
quando ele vai escrever matéria cósmica primitiva, ele destaca em itálico. Aí eu fiquei até pensando, pô, por que que ele destacou essa palavra? E eu fui até no francês, na edição original, e para ver se não era um grifo do Paulo, alguma coisa. Não, é grifo de Kardec mesmo. Tá aqui no Porque quando ele francês. fala, né, fluido etéreo, porque na minha cabeça é assim, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. O fluido cósmico universal, a gente sabe que ele vai dar origem a todos os tipos de matéria, né? Todos os tipos de matéria que a gente conhece. E quando ele vai falar matéria cósmica primitiva, né, para mim é uma derivação do fluido. Assim como já foi falado também sobre o perispírito, né? O perispírito que para cada mundo se utiliza um tipo de perispírito. Para cada mundo se tem um tipo de matéria e assim por diante. O fluido cósmico universal, ele vai dar origem a tudo. Mas quando ele dá origem ao perispírito, a gente não fala fluido cósmico perispiritual. Não, é perispírito, mas é derivado do fluido cósmico universal. Assim como a matéria cósmica primitiva, ela é derivação do fluido cósmico universal. Mas uma coisa não é a outra, no meu ponto de vista, tá? Porque se a gente for olhar mais para frente, ele vai se referir à matéria cósmica primitiva em várias ocasiões aqui. Só que o nosso tempo não é tão hábil assim para a gente destrinchar tudo isso em 1 hora, 2 horas, Certo. né? Mas aqui Agora, ele se refere que você está falando, eu puxei em francês, ele está dizendo, aí ele diz aqui, que é a propriedade, que no caso ordinária, eu vou dizer, ela não tem o quê? Diz aí, Frau Terezinha, aqui, por favor, que você é melhor em francês, porque ele deixa bem claro aqui que essa substância é o cosmo ou a matéria cósmica dos uronográficos, seria aqui. Para eles, para quem é para eles, em francês. Observe aqui em francês o que ele está dizendo. Para o uranográficos. Ele está se É para referindo. os uranógrafos. Uranógrafos. Uranógrafos, né? Uranógrafos é o cosmo ou a matéria cósmica. Dos Está bem uranógrafos. aqui, ó. Que está claro. E ele ainda especifica para, como é que é o nome em português? Uranográfico. Uranógrafos. E ele especificou para uronógrafos. Tá aqui, gente. Então, assim, eu também estou em dúvida em relação a isso. Está claro aqui em francês. O que os caminhoneiros fizeram nos Estados Unidos na década de 60? Seu o Antônio Adilson está voltou. Ah, sim, não, ainda o Mário voltou. som O Mário. ligado. Não, Antônio. Quem é que está com o som ligado? Desculpa. Fui eu. Agora desligou. Certo. E eu volto de novo àquela nota, né, quando o Paulo faz referência ao fluido cósmico, ele não está se referindo à matéria cósmica primitiva. A nota está nos movimentos vibratórios do agente, som, calor, luz. A nota não está lá em cima. E aí ele faz referência à teoria do Mesmer na ciência, que divergia, né, da ciência oficial, porque na teoria dele são considerados movimentos vibratórios, inclusive forças em diferentes escalas nos outros mundos. É isso que o Paulo está se referindo, ao movimento Modernamente, vibratório do agente. Hã? que na física moderna a gente vai utilizar a ondas, né? Isso, É isso que ele está se ondas. referindo, sobre as ondas, Isso, né? sobre as Sobre a ondas. teoria de Isso aí. Mesmer, sobre Aham. ondas. Vibrações, né? Que o Kardec usa. Vibrações. Isso mesmo, a nota não está lá em cima, onde está escrito matéria cósmica primitiva. A nota não está lá.
Então, por isso, acho que essa nota está bem condizente com o que ele está querendo Pronto, dizer que mais embaixo. a nota se refere ao item 10, claramente. Não, a nota está aqui, Terezinha. Mas é do A item cosmo, 10. etc. da luz. Não, me desculpa. Volta lá, Zélia, por favor, no... Espera aí que eu vou procurar em espanhol também. Eu estou em espanhol também. Mas para quê? Para quê? Se a obra original É, é Não, a obra, a francesa? obra, a tá em obra, francês. Então, para que Pronto, peraí. espanhol? Então deixa o eu ir lá. francês, eu acho que o Aí, francês é suficiente, Zé. pronto, aqui. Ah, mas espera aqui. O item 10. Não, mas aí nós estávamos no 14. Não, nós vamos voltar ao Não, item calma 10. aí, Terezinha. Calma aí que tava no 14. Aí por isso que eu estou voltando agora. Aí. Você está querendo se referir o que? A nota é? A nota, não é isso? Eu vou ler, não, eu quero ler o item 10 de novo, Certo. Você está visível a tela? tá? Está assim. Certo. Foi no começo do item 10, ele não está no começo. E Aí embaixo. Existe, vamos ler novamente. Existe fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, geradora, olha, a mesma definição de fluido cósmico universal, geradora dos mundos e dos seres. Ao éter, que é a matéria cósmica primitiva, são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificada em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra pelo nome de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são som, luz, calor, etc. Aí vai para a nota, por favor. O que ele vai explicar nessa nota? O que está se referindo esse item 10? Faz-se referência à teoria do fluido cósmico universal, proposto por Mesmer na ciência do magnetismo animal. Para mim está extremamente claro que ele está se referindo à matéria cósmica primitiva. Mas, Terezinha, será que ele não está falando justamente só sobre os movimentos vibratórios do agente? Porque a nota está justamente nos movimentos vibratórios. Não, a nota faz parte do item todo. Ele está falando tanto Não, desculpa, Mário, a nota não pode ser do item inteiro. sim, olha, o item fala da matéria cósmica primitiva e das forças. E ele também está falando aqui do fluido cósmico universal e das forças. Ele está explicando o item 10. Bom, gente, isso é o meu modo de entender. Eu respeito o modo de vocês entenderem, mas é a forma como eu estou entendendo, tá? Vamos ver no Deixa eu colocar, decorrer, então. vamos ver no decorrer dos estudos isso. se as Sim. coisas mudam para mim. Por Isso. enquanto, eu entendo dessa forma. O que me chamou a Tudo bem, atenção foi deixa só eu quando ele, em francês, disse que era a matéria cósmica para os uranógrafos. Eu acho que é isso. Uranógrafos, que uranografia, né? Uranografia. E isso que me chamou a atenção, que ele está se referindo ao termo desses cientistas. Aí eu queria também conversar com vocês sobre isso. Bom, vocês querem agora o quê? Qual é que você quer? Querem em francês? Aqui. O cosmo ou a matéria cósmica dos uranográficos, né? Uranógrafos. Uranógrafos, não tem jeito. Tá aqui. Uranógrafos. Aí eu quero entender o que vocês estão. Eu não entendi do que para.
falta um trechinho do item 10 para a gente ler. Podemos voltar lá? Trechinho do item 10. Certo? Peraí. Aqui. O final que você está falando. Aqui, não é isso? Ora, do mesmo modo que só há uma única substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, porém diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal, que já falamos, né? Já comentamos isso. Também todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus meios. A lei universal, ela é diversificada em seus efeitos, né? Que está na sua origem e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para imprimir-lhe harmonia e estabilidade permanentes. Né? Eu acho que aí está bem claro, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Eu só, em relação à nota 78 aqui, que está no qual é do livro, gente? 78 também? É 78. 78. Neste caso, Terezinha, neste caso aqui, em relação ao fluido cósmico, pelo que eu entendi desta nota, tá certo? Sou eu. Eu acho que ele está se referindo, sim, ao que ele está dizendo, ao fluido elétrico, calórico, fluido magnético, fluido luminoso, em relação ao que ele está fazendo. Ele está trazendo assim, ele está se referindo ao fluido cósmico como essa irradiação que vai dar no fluido elétrico, calórico, fluido magnético, fluido luminoso. O que eu entendi assim, aqui na nota, não foi ele não estava se referindo, tá, Terezinha? Não estava se referindo ao item 10 todo, não. Só que em francês, quando eu li em francês, e ele especifica. Gente. Bota aí, por favor, que eu não estou conseguindo. Antônio. Ele especifica o cosmo ou a matéria cósmicos para. Vocês sabem como é que eu já fico aí? Uranografia. Ai, não sei. Les uranógrafos. Uranógrafos. Ou Uranógrafos. astrônomos, é melhor tu botar Astrônomos. astrônomos, o nosso termo Astrônomos. atual. Astrônomos. Isso que eu não entendi, porque ele especificou para os astrônomos. E se Galileu era astrônomo, ele poderia ter utilizado isso aí, um sinônimo para o fluido cósmico universal. A minha ideia é que o Galileu, ele prefere essa expressão, matéria cósmica primitiva. Ele prefere essa expressão do que o fluido cósmico universal. Ele usa mais, né? Isso eu havia entendido também. Mas aí estamos aqui, é um estudo, eu acho que cada um pode transmitir a sua ideia. O Antônio está no cai, não cai, vamos dar agora ver se ele vai continuar conosco. Antônio, depois o Mário. Estão me ouvindo bem aí? Sim? Eu estou agora no meu telefone. Desculpem aí, pode me chamar de Kai Kai, que nunca vi. Não, tudo bem. Realmente, eu sou o Kai Kai. Sim, Mas eu estou no telefone porque no sistema está acontecendo esse fenômeno. Então é o seguinte: me veio uma coisa em mente, porque o que eu vejo aí é que há uma divergência, não divergência, há uma dúvida em relação a isso, que o fluido cósmico universal é a mesma coisa que a matéria cósmica primitiva. Uhum. Então, para raciocinar sobre isso, eu diria o seguinte: eu fiz tem
falar aqui do livro do Espírito propriamente dito, mas eu vou voltar nele, porque essa questão é... Quando, Qual é a questão? Eu estou com é, o livro dos Espíritos aberto. não, a questão que eu tenho ele aqui também, é o 27, voltar no 27, mas Então, antes disso peraí, eu só um queria... instante que vamos pegar o número do 27, que nós estamos no 27. Aí. E ainda mais, eu acho que da CELD é melhor, não é isso, gente? A CELD é melhor, né? Você não, nem precisaria, sabe? Porque eu estou com ele aqui na frente, eu poderia... Sim, mas aí a gente vai lendo também, né? Certo, Pronto, já certo. estamos nela. Realmente é bom, é. E eu, tá pronto aí? Tá, né? Tá. Vocês estão Tá. vendo, gente? Peraí, vocês estão Não, vendo? Tá visível? aqui tá aparecendo a nota 78 ainda, mas de qualquer Então, maneira eu vou peraí. prosseguir. Tá, por favor. O que eu queria dizer, basicamente, Terezinha, Nilce, todo mundo, Zélia, é que a impressão que eu tenho é que nós estamos lidando com uma coisa assim, que existem diferenças tão assim sutis e tão ainda longe do nosso entendimento, do nosso conhecimento, que as coisas começam a vir aos poucos, porque até recentemente, quantos termos, quantos nomes a gente, lendo a doutrina, estudando, a gente fazia. E essa parte aí, onde dá a impressão que Kardec compara as duas coisas, ou diz que as duas coisas é a mesma, que os dois elementos aí colocados é a mesma coisa, ou seja, fluido cósmico universal, que é uma teoria descoberta por Mesmer, a gente sabe, e matéria cósmica primitiva. Então, devido a essa sutileza, e aí eu gostaria de fazer uma referência de uma mesma sutileza, como se eu dissesse que o princípio inteligente, que a inteligência é o princípio inteligente, ou que o princípio vital é a vida, e que o princípio espiritual fosse o espírito. Não sei se vocês estão seguindo meu raciocínio, mas segue todas as três coisas: princípio vital, princípio inteligente e princípio espiritual. Inteligência, vida e espírito, correto? As três coisas, os três ou seis elementos estão absoluta e intrinsecamente, para usar um termo da nossa linguagem paupérrima e pobre, estão ligados e um faz parte do outro, mas um não é a mesma coisa que o Kardec explica aqui, eu não sei, na 28, na 27, parece, ou na 24, aqui que ele fala que o meu espírito é o espírito. Se eu falasse que o espírito não é espírito ou é matéria, eu não... Mas eu quero eu quero me referir apenas ao 27. E eu acho que o 27, em seu início, a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, porque começa no capítulo que fala sobre os elementos gerais. Essa palavra geral é muito importante ter alimente. E a pergunta inicial é: quantos são esses elementos? Olha só. E a resposta da espiritualidade: dois, espírito e matéria. Poderíamos parar e falar, bom, então se existem só esses dois elementos gerais do universo, Deus não existe, porque ele não faz parte disso aí. Mas Deus é Deus, né? Deus é absoluto, Deus é. Aí, obviamente, a espiritualidade reforça essa questão, que praticamente seria desnecessária, vamos dizer assim, mas não desnecessária, porque nós estamos elaborando uma doutrina. Aí, na continuidade, coloca o fluido cósmico universal como uma quarta coisa, sendo que essas duas últimas, Deus e fluido cósmico universal, Deus é o absoluto. Tudo que vem além do absoluto está no relativo, e aí não tem exceção. Mas Deus não está no relativo e nós, de uma certa forma, não estamos no absoluto? Primeira coisa. Mas aí, quando ele coloca espírito e matéria, aí eu eu vou para a 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo,
a matéria e o espírito? A resposta é clara e diz sim. E acima de ambos, aí fala de Deus, certo? Essas três coisas, interessantes, que até Deus entra no pacote. Aí, três coisas, está falando matéria, espírito e Deus, né? Olha como é engraçado, como a nossa linguagem é tão pobre, né? Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Agora que é o ponto interessante da gente observar. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal. Aí nós podemos já começar a ter um vislumbre, mas muito pequeno, mínimo, ínfimo, diríamos assim, porque não conhecemos nada sobre isso, a ideia de força. Porque essa força, você lá atrás perguntou, Zélia, o que é essa força? Essa pergunta é impossível de responder numa resposta simples, porque, afinal de contas, está ligado a tudo, né? Até Deus, né? Deus é a força por excelência, Deus é a força absoluta. Mas nós não fazemos parte dessa força, nós não temos o espírito, a própria matéria que nós vemos. Então, aqui, essas três coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade universal, mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal que exerce o papel de intermediário. Gente, aquilo que é intermediário, e ele tem que existir necessariamente para que esses elementos que não são intermediários, que estariam ao lado, vamos dizer assim, necessita desse elemento internacional para se expressar, ou para mover, ou para crescer, ou isso, aquilo, aí a ideia de força, não é a mesma coisa. Então, só aqui, Terezinha, como diria um bom, entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, esse elemento intermediário, que é o fluido cósmico universal, que aí vem as questões da ciência, ela está, por exemplo, fluido calórico, a ideia de que esse fluido fazia parte da teoria da própria ciência, que seria com aquela concepção do que se tinha lá atrás da ciência, aquelas bolinhas, aquela coisa de bolinha, imponderável, ponderável, coisa parecida. Então, eu ficaria, até aqui onde eu já li, satisfatoriamente com a satisfação de que eu teria uma resposta, pelo menos preliminar, que me diz que fluido cósmico universal e matéria cósmica primitiva não são a mesma coisa, até mesmo porque o desenrolar disso, ou seja, essa força, esses elementos do fluido cósmico universal que estão lá no espaço, muito antes de se falar em ou então teria que admitir que o Big Bang, por exemplo, seria a explosão do princípio espiritual, sei lá, aí nós estamos falando de matéria cósmica primitiva, que é de onde vai sair a existência de tudo material que for ser criado, os universos, as estrelas, e aí vai. Então, existe. Então, viu, Mário? Só que o Viu, problema. Mário? Só concluir, Terezinha. Só que a sutileza é tão grande que nós precisamos de tanto mais conhecimento ainda para entender isso de forma mais claramente, porque esse conceito de matéria cósmica primitiva, para mim, é coisa bem recente. Eu não tinha isso, mas eu consigo distinguir a diferença entre um ou outro, salvo o melhor juízo. Podemos voltar, Zélia, Só um naquele... instantinho. O Não, Mário, não. você queria falar? Era o Mário. Não, tranquilo, pode seguir. Eu acho que já até passou do ponto, pode Pois seguir. é. Certo, Lá Terezinha. no Livro dos Espíritos, onde fala que a matéria primitiva precisa juntar o fluido universal, onde que está? Mas não, põe em português mesmo, velho, por favor. Peraí, eu vou seguir, vou ao mesmo tempo em português e em francês, Terezinha. Aqui, deixa eu pegar a Celso. Ok.
Então, haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Dois elementos, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador. Então, essas três coisas são o princípio de tudo. Tudo que existe, a Trindade universal. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar ou juntar, não é? Tem tradução que fala juntar, tem tradução que fala acrescentar. O fluido universal, né? Senão o espírito não teria condições de atuar sobre a matéria sem esse fluido universal, não é? Esse fluido universal, ele é acrescentado, ele é juntado ao elemento material. E tudo isso forma uma única coisa. Ele não está falando que está separado, é juntar, acrescentar ao elemento material, formando uma única coisa. Se houvesse, eu penso assim, gente, se houvesse essa separação, se houvesse essa... Kardec teria explicado, ele nunca falou isso. Ele teria explicado essa diferença. Então, tudo isso forma uma coisa só. Tanto é que quando o Galileu fala da matéria cósmica primitiva, ele fala o quê? Que é geradora das coisas, dos corpos e dos seres. Quando o Kardec fala do fluido cósmico universal aqui, o que ele fala? Geradora das coisas e dos seres. É a mesma definição para as duas. Né? Mas, olha, eu não vou mais me preocupar, por enquanto, Certo. com essa questão. Eu acho que nós já foi muita, já falamos muito. Vamos Bom, aguardar o eu também acho. o decorrer dos estudos. Né? Eu acho que Exatamente. E vamos chamar o próprio Kardec em relação ao que ele. Vamos evocar o Kardec? Vamos, por favor, Kardec, aqui ajuda, porque eu Quero também. evocar Kardec. Quando ele bota em francês que tudo no universo vem de uma só substância primitiva, aí ele bota 2 pontos: o cosmo ou a matéria cósmica. Nós 2 temos por que lembrar, astrônomo. Zélia, nós temos que lembrar que ele iniciou o primeiro capítulo, capítulo 6, falando do espaço, do tempo e da eternidade. Tá? Certo. Uhum. Então, quando ele fala que a matéria só há em todo o universo uma única substância primitiva, ele está se referindo, o que eu entendi, ao universo material. Tá? Então, a construção do mundo e dos seres foi utilizada essa matéria primitiva elementar, que aí se desenvolve naqueles itens 26, 27, tá? Quando ele fala do fluido cósmico universal, Kardec está falando do mundo dos espíritos, onde não... Deixa eu terminar. Fluido Só os cantinhos. cósmico universal, ele está falando da eternidade. Não. Ele está falando onde habitam os espíritos. Não, eu te provo aqui, olha, eu te provo aqui, com a fala dele no livro A Gênese, capítulo 14, item 2. Como Sim, foi mas tu lês apenas o item 2, Terezinha. A gente não estudou todo o capítulo 14. Tu me desculpa, cara. Não, vamos fazer o Ler, seguinte, deixa a Nilce terminar, porque já lemos o capítulo 14, já lemos o número o item Aí 2. eu quero ler novamente, Zélia, por Tá, favor. Quero tudo ler bem. novamente. Vamos terminar, Tá. Nilce, tranquilamente, com harmonia, porque o objetivo aqui é tirar as nossas dúvidas na paz. Eu certo? acho que a gente não está conseguindo tirar dúvidas, e É. eu acho que está na hora da gente... Isso. Não adianta, sabe? Cada um O tem. capítulo 14 é um capítulo extremamente profundo, que Uhum. ele envolve... Quantos itens tem o capítulo 14? Deixa eu ver aqui. O capítulo vai até o 48, então ele recém está iniciando o capítulo Isso. 14 nas suas orientações didáticas,
Então, tem muito caminho de estudo para percorrer no Hum. 14. A gente não pode pensar um item e afirmar o que ele está falando do anterior. Então, eu não sou a favor disso. Acho que teríamos que ler todo e aí tirar uma conclusão. Ele está falando exatamente da matéria, ele está falando exatamente do fluido cósmico universal. Então, eu acho que teria que ser por aí. E quando ele Certo. fala, né, o Galileu, ele é categórico que a matéria cósmica primitiva ela é geradora dos mundos e dos seres, é o universo, é os mundos, gente, onde os seres se desenvolvem. Mundo primitivo, o mundo de expiação, prova, regeneração, feliz, até o momento em que aquele mundo não é necessário mais encarnar-se e ele se dissipa e volta para se construir outros mundos, né? Onde se cria o mundo, se cria os seres e continua novamente. Isso é eterno, essa criação. E, no meu entender, ele não está falando do fluido cósmico universal, onde está a eternidade, onde estão os espíritos que não precisam mais encarnar, não precisam mais se ligar a essa matéria cósmica primitiva, não existe mais isso. Eles só estão no mundo espiritual em progresso diferente. Então, o meu entender que tem muita diferença entre um e outro, porque nós não entramos no 11, em que ele fala exatamente disso. Nós não chegamos a estudar o 11 ainda, Uhum. o Certo. item 11. Vou só chamar a Sônia, que ficou quietinha. O que que você acha de tudo isso, Sônia? Nós não ouvimos ainda a tua opinião. Questões complexas, Zélia, muito complexas. Quando eu li aqui na questão 27, não precisa pôr, não. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, acima de tudo Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal. E aí vai, né? Que desempenha o papel de intermediário entre espírito e a matéria propriamente dita. Há um tempo atrás, quando estudamos, há muito tempo, eu até fiz uma anotação aqui, quando eu li o fluido universal, sem a menção da palavra cósmico, há muito tempo atrás, está escrito perispírito, o intermediário. Mas para o final dessa resposta do item 27, diz aqui, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, ele é o agente, né? De que o espírito se utiliza. Sem ele, o espírito não atua na matéria, e a matéria não tem possibilidade, né? Ela é inerte. Então, ficou, desde aquela época, há muito tempo atrás, que essa expressão, o fluido universal, de que ele fala aqui, seria o perispírito, esse elemento intermediário, né? Mas como agora a gente está aprofundando, eu também estou nessa posição de aprendiz, como todos vocês, gente. Né? É isso. Pronto. Então, eu acho que nós temos que seguir. E se for necessário, irmos e retornar ao próprio capítulo número 6. Se lá no fim houver ainda alguma dúvida. Aí podemos retornar para poder ver, se for necessário. E vamos continuar. Vamos continuar. Tá certo? É o que nós temos que fazer. Eu concordo, Zélia. Eu acho que não devemos fechar a questão. É isso. Isso eu não concordo. É isso.
entendeu? Não devemos fechar, porque a distinção entre palavras aqui. Há uma em itálico, para chamar a nossa atenção. Então, há uma distinção, há uma, como dizer assim, prestem atenção nesse termo aqui, que estamos usando. Né? Lá em cima também, desde o início, quando ele fala matéria cósmica primitiva, já começa no itálico. Isso é uma coisa que chama atenção. Não está normal, como as outras demais letras. Então, não concordo que devemos fechar a atenção. Acho que devemos estar aberto. Pode ser, pode não ser. Isso, E vamos continuar nos demais itens, exatamente. trocando ideia. É isso que eu quero Trocando dizer. ideia. Isso. Exatamente. Apenas somos aprendizes aqui, todos estão nessa situação. Se tivéssemos aqui um especialista que pudesse, tudo bem, mas nós somos apenas aprendizes. E vamos seguindo. E se for o caso, vamos retornar, porque a gente não tem preço. Né? Tá certo? Então, deixa eu finalizar aqui. Tudo certinho, gente? Então, na próxima semana, daremos continuidade ao item 11. Muito bonito esse livro. Por sinal, na página 134. Ok? Então, eu agradeço a todos, a todas. Estamos aqui aprendendo e procurando exteriorizar apenas o melhor que há em nós. Com carinho, tentando aprender também a respeitar uns aos outros. E é isso. Muito obrigada, até a próxima semana.